Olá! Vamos mergulhar hoje numa ideia que, olha, à primeira vista pode soar até meio absurda, principalmente para quem é da área de tecnologia. E se o código, na era da inteligência artificial, não for mais a parte mais valiosa do desenvolvimento de software? É essa mudança de chave que a gente vai explorar agora. Ok, vamos começar com um dado que talvez seja uma surpresa. A gente tem aquela imagem de que quem desenvolve software passa o dia inteiro escrevendo código, né? Mas a realidade é bem diferente. Na prática, cerca de 80% desse trabalho não é sobre digitar comandos, e sim sobre comunicação estruturada. E o ponto fundamental é este: o código é só a pontinha do iceberg. A maior parte do valor, na verdade, é criada muito antes. É naquele trabalho de conversar com as pessoas, entender os problemas, planejar, testar. Tudo isso é comunicação. O código, no fim das contas, é apenas a tradução de todo esse imenso esforço de alinhamento. E chegamos à primeira parte, o gargalo da comunicação. Por que essa distinção ficou tão importante? Agora, é porque, com o avanço da IA, a gente está entrando numa nova era. Uma era em que o gargalo é a comunicação. A lógica é bem direta, né? Se as IAs estão ficando cada vez melhores em escrever o código, ou seja, o como fazer, a habilidade humana que se torna mais rara e, portanto, mais valiosa passa a ser outra. É a capacidade de comunicar com clareza o que precisa ser feito e, principalmente, por que precisa ser feito. O foco está mudando do saber codificar para o saber comunicar. Vamos para a segunda parte, a ascensão das specs. Então, como a gente supera esse gargalo? Bom, a resposta pode estar no que chamamos de especificações, ou, para encurtar, specs. Mas, para entender o poder disso, primeiro a gente precisa dar uma olhada no jeito, digamos, meio que quebrado como interagimos com IA hoje. E aqui a gente chega numa inconsistência que é fascinante. Na programação tradicional, o código-fonte é sagrado. A gente guarda, a gente versiona, cuida dele como um tesouro. Agora, com o IA, a gente faz o exato oposto. A gente cria um prompt, que é a fonte de toda a nossa intenção, a IA gera o código e depois a gente simplesmente joga o prompt no lixo. É um contrassenso total. E essa citação do Sean Grove resume perfeitamente o absurdo da situação. É como se a gente triturasse o código-fonte e depois, com todo o cuidado, versionasse o binário. Estamos guardando o artefato de menor valor e descartando de maior valor. O prompt, a nossa intenção, esse é o verdadeiro código-fonte na era da IA. E por que isso é tão importante? Porque o código, sozinho, é uma cópia imperfeita da nossa ideia original. Pensa assim, é como uma foto de uma pintura. Você perde a textura, a profundidade. Do mesmo jeito, o código gerado pela IA perde todo aquele contexto rico do porquê, as decisões, os objetivos, as alternativas, tudo que estava no prompt original. E é aqui que está o verdadeiro poder de uma especificação bem escrita. Ela é muito, mas muito mais do que um simples código-fonte. A partir de um único documento, a gente pode gerar código em TypeScript, em Rust, criar servidores, clientes, mas também toda a documentação, tutoriais, posts de blog, dá para gerar até podcasts. Ela vira fonte central de absolutamente tudo. E vamos para a terceira parte da nossa análise, uma especificação em ação, com o Model Spec da OpenAI. Beleza, a teoria é ótima, mas vamos ver um exemplo prático e super poderoso disso funcionando, o famoso Model Spec da OpenAI. Mas o que é esse tal de Model Spec? Pensa nele como a constituição dos modelos da OpenAI. É basicamente um documento público que define como os modelos devem se comportar. Ele serve como uma referência para alinhar tanto as equipes internas quanto a própria IA em torno de um conjunto de objetivos em comum. E o mais genial disso tudo é a simplicidade. Não estamos falando de um sistema super complexo, não. São só arquivos de texto. Simples arquivos Markdown. Isso significa que qualquer pessoa pode ler, pode ser versionado no GitHub e, o mais importante, permite que especialistas de áreas como direito, segurança ou políticas públicas contribuam diretamente. Ele se torna a língua universal de toda a organização. E para ver o poder disso na prática, vamos olhar um caso bem recente. O problema do GPT-4o que ficou, digamos, bajulador. Basicamente, o modelo começou a concordar com tudo para agradar, mesmo que a informação estivesse errada. E claro, isso gerou um baita alvoroço. Mas aí veio a pergunta: isso foi intencional? Foi um acidente? A resposta estava lá, no Model Spec. Tinha uma cláusula explícita, escrita muito antes do problema aparecer, que dizia: não seja psicofanta. E ainda explicava que, embora parecer agradável a curto prazo, isso destrói a confiança a longo prazo.
E isso mostra de uma forma brilhante o papel da especificação como uma âncora de confiança. Com a intenção claramente documentada, aquele desvio de comportamento pôde ser classificado, sem sombra de dúvida, como um bug. Não tinha ambiguidade. A especificação deu a base para diagnosticar e corrigir o problema. Mas a especificação não serve só para alinhar humanos. Ela pode alinhar a própria IA, e o processo é fascinante. Pensa assim, um modelo de IA recebe um desafio. Aí, um segundo modelo, que funciona como um juiz, lê a resposta e avalia, usando a especificação como seu livro de regras. Com base na nota, o primeiro modelo é recompensado ou corrigido. Repetindo isso milhares e milhares de vezes, a política da especificação acaba sendo embutida diretamente nos instintos da IA. Agora vamos para a quarta parte, os novos programadores, um princípio universal. É hora de ampliar um pouco a nossa visão, porque essa ideia de escrever especificações vai muito, muito além do software. Na verdade, é um princípio universal. Pense um pouco nisso. Pessoas que programam usam specs para alinhar o silício. Gerentes de produto usam specs para alinhar equipes. Legisladores usam specs, que a gente chama de leis, para alinhar sociedades. E toda vez que alguém escreve um bom prompt para uma IA, essa pessoa está escrevendo um spec para alinhar um modelo. A verdade é que, de certa forma, todo mundo já é autor de especificações. Isso redefine completamente o que significa ser engenheiro de software. Nunca foi só sobre a habilidade de escrever código. Sempre foi sobre a disciplina de entender um problema humano e explorar soluções de forma precisa. O código era apenas o meio, nunca o fim. E tudo isso nos leva a uma última pergunta, bem provocadora. Se o nosso trabalho principal está deixando de ser escrever código para se refinar a intenção humana, então qual vai ser a nossa principal ferramenta? O que vem depois do IDE, o nosso ambiente de desenvolvimento? Talvez seja algo como um clarificador de pensamento integrado, uma ferramenta que não ajuda a escrever código, mas sim a eliminar a ambiguidade do nosso próprio pensamento, a refinar as intenções e a comunicar tudo isso com uma clareza que tanto humanos quanto máquinas possam entender perfeitamente. Esse, talvez, seja o novo horizonte da criação. Obrigado por acompanhar essa análise.